coisa apenas se eu não entender um monte de coisa antes de aprender coisas valiosas, tá? Senão não adianta. A gente tem, o nosso desafio aqui é composto de 5 fases. A primeira fase, eu vou recapitular rapidamente, é a fase de desconstrução, tá? Eu não vou ficar voltando nela hoje, né? Já falamos sobre ela, 7 dias inteiros sobre ela. A segunda fase é a fase que começa hoje, a fase da base, a fase das regras do jogo. Se você não entender isso, você não vai conseguir vencer em nenhum jogo que você estiver. Não adianta, você precisa entender as regras do jogo. Especialmente aqui, a gente está falando sobre regras do jogo para dinheiro, para negócios, para grana, para investimentos. A gente está falando para isso, tá? Base, princípios, fundamentos. É isso que a gente vai fazer pelos próximos 7 dias. Hoje e até o 7º dia dessa segunda fase, tá? Depois disso a gente vai para a terceira fase, que é a fase que a gente vai semear, a gente vai preparar a terra, na verdade, a gente vai preparar a terra, e depois a gente vai para a quarta fase, que é a fase da semente de ouro. E aí a gente tem a quinta fase, tá bom? Antes de mais nada, ó, só para você não esquecer, sábado, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado e nem parece, mas acredito que quiser, amanhã é feriado. E no sábado vai ser totalmente diferente, o nosso encontro é no YouTube, 5 horas da tarde, tá bom? 5 horas da tarde no YouTube. Galera, clica no aviãozinho aqui, ó. Clica no aviãozinho, chama geral aqui para essa live, que é o primeiro dia e é importante. Vamos falar de princípios. Precisamos que vocês prestem atenção nisso, tá? Então, temos essas fases. Hoje começam os princípios. E o que eu quero dizer rapidamente para vocês é o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Hoje a gente vai começar a aprofundar um pouco mais. Hoje vai ter mais conteúdo um pouco mais profundo. Então a gente, cada dia que passa, o que acontece, a gente vai separando quem está disposto e quem não está disposto. Porque quando começa, é todo mundo animado pra caramba, né? Quer ver um negócio? Ó, quando a gente começa, tá todo mundo animado pra caramba. Tá todo mundo animadão e etc. Vamos fazer acontecer. Vai passando o tempo, a galera vai desistindo, não vai aguentando, as pessoas vão reclamando. As pessoas que vão ficando pelo caminho, é natural, né? As pessoas começam e param. Então eu vou perguntar de novo para vocês. Estamos no 8º dia do desafio. Quem vai aqui até o último dia do desafio comigo, escreve eu vou. Quem vai até o último dia do desafio comigo, escreve eu vou. Então, vamos lá. O que acontece? Como a gente está falando de princípios aqui, um princípio que a gente precisa entender é: se eu for plantar soja, por exemplo, né? Lembra que a gente falou muito de plantação? A gente vai pegar a semente, vai colocar a semente, ela vai germinar, vai crescer. Um princípio importante que você precisa entender é: se você plantar apenas uma coisa, e que seja soja, por exemplo, o que vai acontecer na sua vida? Vai ter um momento, porque até agora a gente só falou sobre plantar uma semente, a gente vai pegar uma semente e vai semear essa semente, não é? A gente só falou sobre isso até agora. Só que a parada que a gente vai começar a mudar agora é: se eu plantar uma única semente, o que vai acontecer é: porra, eu não consigo viver só de milho. Se eu plantar milho, eu não consigo viver comendo milho, né? Eu preciso de um monte de nutriente diferente. Se eu plantar soja, amor, pega o boné lá pra gente, por favor. Tá aqui? Olha só. Olha rapidinho, olha o que chegou hoje aqui em casa. Olha o que chegou hoje aqui em casa. Ó, bonézão do desafio aqui. Clube do 100K. Top, né? Vou ficar com ele um pouquinho aqui. Então vamos lá. O que acontece? Se você plantar uma única coisa, que seja soja, deixa eu fechar os comentários. O que vai acontecer vai chegar o momento da estiagem, que é o momento de uma seca muito grande. E o que vai acontecer é que você vai se ferrar. Você vai se ferrar, né? Então, dependendo do que você planta, dependendo do que você semeia, vai acontecer, terão momentos da sua vida que você não vai conseguir colher nada direito. Você vai se ferrar. E é por isso que eu vou te ensinar agora a trabalhar de uma forma que você sempre tenha o que colher, tá? Mas você só vai conseguir fazer isso se você aplicar esses princípios que eu vou te mostrar agora, tá? Então, eu vou ali rapidinho pro nosso vidro, tá? Pra gente continuar. Eu vou pro nosso vidro aqui rapidinho. Manda para geral isso daí. Vem cá, amor, preciso da sua ajuda. Vamos lá. Presta atenção. A gente falou, né, em uma das primeiras lives que a gente fez, e aliás, ó, parabéns para você que está comigo até agora, parabéns, tá? Porque, porra, tem muita gente que desiste, e desistir é para os fracos, tá? Parabéns para você que está comigo até agora. É o seguinte, eu vou recapitular muito rápido um único conceito, porque a gente precisa dele para avançar, e hoje a gente vai avançar. Peraí que eu só vou acender a luz. Tá?
Vamos lá. Vamos. Oi. Tá, a gente está recapitulando um conceito aqui. Vocês lembram daquela parada da reserva de emergência? Limpadinha. Muito rápido. Hã? Limpadinha, né? Limpadinha? Peça aqui. Muito rápido. Antes de você aplicar os princípios que eu vou te mostrar, você tem um princípio sagrado. É uma regra de ouro. Você não pode ferir essa regra de maneira alguma, tá? Você tem que fazer o seguinte. Primeiro, reserva de emergência. Certo? Reserva de emergência. Reserva de emergência, para a gente passar muito rápido, passar voando aqui, é basicamente uma aplicação que tem como objetivo você ter mais ou menos 12 meses do seu custo mensal, lembra? 12 meses do seu custo mensal guardado. As características disso daqui são: você precisa de uma alta segurança, você precisa de uma alta liquidez e você precisa de uma rentabilidade média ou baixa, depende da aplicação, tá? Quais as opções aqui? As opções são basicamente tesouro direto, tá? Conta corrente remunerada. Por exemplo, hoje tem banco grande anunciando 100% de CDI na sua conta. Não entendeu o que é CDI? Fica tranquilo que você vai pegar isso daqui. Você precisa estar comigo para você pegar isso. Depois você tem tesouro, conta corrente remunerada, CDB com liquidez diária e fundo. Tá? Então a gente falou sobre isso. Isso aqui foi uma parte da primeira fase. Então, antes de você pensar em qualquer outra coisa, você precisa ter 12 meses do seu custo mensal investidos em uma aplicação que tenha essa característica, e as únicas aplicações que têm essa característica são essas. Então, se você gasta R$3.000 por mês, seu custo mensal é R$3.000, R$3.000 vezes 12 dá 36, logo você precisa ter R$36.000 investidos aqui. Passou disso, aí agora a gente vai para o próximo passo, que é exatamente onde eu quero chegar, tá? Então, vamos lá, cadê onde eu tenho o papel aqui? Espera aí. Cadê o papel? Tá, já sei. Você jogou fora, né, amor? Sabia que você tinha jogado fora. Vamos lá. Então, presta atenção aqui, a gente já falou sobre isso, e agora eu vou começar toda a história dos princípios que permeiam o mundo do dinheiro, o mundo dos investimentos, e não só o mundo dos investimentos do dinheiro, os princípios da natureza, os princípios de relacionamento, todos os princípios que existem. Aliás, antes de entrar, deixa eu só falar uma coisa para vocês que, assim, eu fiquei orgulhoso. Gente, vocês sabem quantos... Olha só, deixa eu abrir os comentários aqui. Quem aqui pegou o livro ontem, seja o livro digital ou o livro físico? A gente bateu 100 mil, quase 100 mil livros físicos, gente. Quase 100 mil livros físicos e quase 40 mil livros digitais. Olha só, quem aqui que está agora na live chegou a pegar algum desses livros? Só para eu saber, porque eu acho que todos vocês pegaram. Isso me deixa orgulhoso, orgulhoso de verdade. Orgulhoso de verdade, tá? Geral pegou, puta que bonito. Depois eu vou contar para vocês qual que foi a história de como eu montei esse livro e porque eu fico tão feliz de ver isso acontecendo, tá? E aliás, lembra disso daqui? Lembra do mapa mental que eu prometi para vocês? Se a gente batesse os compartilhamentos, vocês bateram os compartilhamentos. A gente bateu mais de 60 mil compartilhamentos na minha última postagem. Então fica aqui na live até o final, que no final eu vou mostrar para vocês como eu vou disponibilizar para vocês de graça. Como eu vou disponibilizar de graça para vocês no final dessa live. Então fica aqui comigo, tá bom? Deixa eu desativar os comentários. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Imagina o seguinte. Eu vou falar aqui de dinheiro, de princípios, e presta atenção. Imagina que eu, Thiago Nigro, eu tenho um diferencial competitivo, tá? Cada um tem um diferencial competitivo. Então, por exemplo, eu fui no médico um dia desses, e o médico chegou para mim e falou assim: pô, Thiago, eu estou investindo em ações de Petrobras e Vale do Rio Doce. Faz muito tempo isso já, tá? Aí eu falei: ué, mas você não é médico? Ele falou: sou. Eu falei: e do que você entende sobre petróleo, minério, commodity? Ele falou: não entendo muita coisa não. Eu falei: você entende sobre a sua área? Tem muitas empresas, muitas ações, muitos negócios da sua área. Por que você não investe em um negócio que você entenda? Ele falou: não sei, pensei que
todo mundo investisse em ações de Petrobras, e Vale do Rio Doce e tudo mais. Então, você precisa investir onde você tem diferencial competitivo. Então, como que funciona a minha cabeça e princípios em termos de investimentos? Eu monto uma carteira de investimentos em formato de pizza, tá? Pensa, mas não precisa se preocupar, porque eu vou falar algumas coisas que você vai olhar aqui e você vai falar, caraca, é sério mesmo que eu posso fazer isso? Porque tudo que eu vou mostrar aqui, se você tiver 100 reais, se você tiver 200 reais, 300 reais, 400 reais, você consegue fazer, tá? Quase a mesma coisa que isso. Então, é acessível para qualquer pessoa. Então, presta atenção. Carteira de investimentos. Aqui é uma carteira de investimentos. Uma parte da minha carteira de investimentos, tá? Que é essa daqui, eu invisto em negócios. Eu invisto em negócios. Por que eu invisto em negócios? Porque não tem nada mais lucrativo que negócios. Lembra o papo que a gente teve durante a primeira semana? As pessoas só enriquecem trabalhando pelo lucro. Elas não enriquecem trabalhando, vendendo a sua hora. Pelo menos esse daqui não é o padrão, existe exceção, mas não é o padrão. Tá? Então, como as pessoas só enriquecem trabalhando pelo lucro, quando você investe em negócios ou como você trabalha em negócios, o que acontece é que você consegue escalar tudo que você faz. Então, se você espera ganhar dinheiro de verdade, você precisa estar envolvido com o negócio. Então, quando eu tenho dinheiro, eu invisto em negócios. Porque, afinal de contas, pensa assim, quando você compra uma ação, por exemplo, você vira dono de uma empresa. Você vira dono. Se você virar dono de uma empresa, significa, e de uma partezinha de uma empresa, significa que você tem um grande CEO, você tem uma equipe de diretores, você tem uma equipe de um monte de gente lá que trabalha para você. Você entendeu? Que trabalha para você, porque você agora é dono da empresa, porque você comprou uma ação. Então, negócios, tá? Eles são os negócios mais rentáveis que existem. Por isso que 25% da minha carteira de investimentos, ela é investida em negócios. E em que negócios eu invisto? Eu invisto em negócios que eu tenho a expertise. Então, se você tem um background, você veio de uma família não sei como, você trabalha em vários lugares e você você tem alguma experiência diferente das pessoas em alguma área, você tem que aproveitar e você tem que capitalizar isso daqui, tá? Agora, se uma parte está em negócios, o que eu faço com uma outra parte do meu dinheiro? Bom, uma outra parte do seu dinheiro, o que você tem que fazer é pensar que a gente não vive numa caixinha. A gente não vive numa caixinha, existe um mundo muito maior do que o mundo que a gente conhece aqui. As pessoas conhecem o Brasil, beleza. Só que o Brasil ele é afetado o tempo todo por um monte de coisa. A gente precisa pensar no mundo, a gente precisa pensar de forma global. E quando a gente faz isso, a gente precisa pensar em investimentos internacionais. Investimentos internacionais. Então, por exemplo, o que aconteceu? A gente viu que o dólar ele foi de 3,83 para 5,30, não é? Então, quem tinha investimentos internacionais se beneficiou disso daqui, ganhou dinheiro com isso. Eu ganhei dinheiro com isso. Eu tinha mais de 2 milhões de reais investidos em dólar, publicamente. Tá? Isso aqui é o que eu invisto publicamente. E aqui, se você faz isso daqui, você se protege. A ideia é, eu tenho 25% da minha carteira também investida aqui. E a grande sacada é, você consegue investir em investimentos internacionais com menos de R$1.000. E através do Brasil, e através de qualquer corretora hoje. Então, veja aqui, as pessoas elas criam uma coisa que, nossa, mas investimento internacional é uma coisa muito difícil, é muito impossível de fazer. Não é, você pode fazer com um dinheiro acessível às pessoas, tá? E aí eu tenho outras coisas aqui na carteira que já vou mostrar, mas antes de eu mostrar para vocês e explicar o porquê eu tenho e o como fazer isso daqui, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que eu separei para a live de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, deixa eu abrir aqui os comentários. Me diz o seguinte, amor, pega para mim ali a kombucha, por favor. Me diz o seguinte, quem aqui investe ou já investiu em ações, tá, que eu acabei de mostrar, e quem aqui investe ou já investiu em investimentos internacionais, né? Só por enquanto nessas duas coisas.
Me diz aí, deixa eu sentir um pouco dos primos, porque eu vi que mais de 50% de vocês investem. Olha que animal. Vocês são totalmente diferentes. O que a gente está querendo aqui é uma parada muito diferente, tá? Então, se vocês forem procurar, não tem em nenhum lugar, essa galera, esse público tão focado e engajado e especial assim, não tem, tá? Então, pô, fico muito feliz com isso, fico muito feliz por isso, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Eu separei 4 princípios para hoje, enquanto eu passo para vocês ali. E eu vou passar 2 princípios para vocês. 2 princípios antes de eu voltar ali para o quadro. Olha só, de geral investe. Pô, parabéns. É o seguinte, gente. Eu quero pedir para vocês, para a gente destruir. Agora, clica no avião e manda para geral essa aula. Manda para geral, gente. Porque aqui é o momento que a gente começa a separar. É o momento que a gente começa a separar quem quer fazer e quem não quer fazer. Você entendeu? Porque a maioria das pessoas fica de mimimi. Porra, aqui é quem está disposto. É um conteúdo mais denso. Mas você precisa desse conteúdo, tá bom? Então, clica no avião, manda para todo mundo e vamos crescer, vamos compartilhar, vamos chamar mais gente, chamar geral, tá bom? Vamos lá. 2 princípios. Primeiro princípio que eu separei para vocês: ganância versus ambição. Ganância versus ambição. Gente, é o seguinte, as pessoas, elas confundem muito ganância com ambição, né? Porque a ganância a gente acha que é uma coisa boa. Ai, a pessoa, ela pensa em dinheiro, ela pensa em crescer, ela pensa em evoluir. Toma cuidado, porque ganância é ruim, ambição é bom. Qual que é a diferença? Existe uma linha entre as duas. Você tem ganância, você tem ambição. Só que a ganância, ela te cega, ela prega peça em você. A ganância, você não percebe a cagada que você está cometendo. Em algum momento você vai ficar no meio do caminho. Qual é a diferença das duas coisas? Existe uma linha tênue, a linha da ética. Lembra que eu falei? Se você rompe a linha da ética, em algum momento você não vai passar no horizonte do tempo. Você não vai passar, tá? Então, esse é um primeiro princípio. E quando a gente está falando de investimento, adivinha só, tem um fundo de investimentos, tá? Que passou por um grande problema. Qual foi o ano isso daqui? Teve um fundo de investimentos, cara, eu não lembro, foi mais ou menos em 2000, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Amor, mostra rapidinho aqui, por favor. Olha só. Segura aqui, por favor, amor. Teve um fundo ali mais ou menos nos anos 2000, tá? Mais ou menos nos anos 2000, teve um fundo que ele cresceu 17% ao ano, tá? Teve um investimento que cresceu 17% ao ano. Agora, o mais estranho é que por mais que o fundo tenha crescido 17% ao ano, as pessoas, na média, perderam 11% ao ano. As pessoas que investiram nesse fundo. Aí você pergunta, como isso é possível? E é assim, ó. Esse fundo, imagina que, como todos, né? Ele faz assim, ó, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Só que imagina que isso daqui é o que aconteceu com o fundo, com esse investimento. Nesse momento, o que aconteceu quando a gente estava aqui embaixo, as pessoas estavam com medo. Aí depois que o fundo subiu, as pessoas aqui em cima falaram, caramba, olha só quanto esse fundo subiu, olha quanto rendeu esse negócio aqui, rendeu muito, cresceu muito, uau! Aí as pessoas ficaram gananciosas, elas foram picadas pela ganância e elas foram e investiram aqui. Aí o fundo caiu, porque é natural, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Quando ele caiu, as pessoas ficaram com medo e elas foram e saíram fora exatamente aqui. Aí o fundo subiu de novo. Depois que o fundo subiu, as pessoas falaram, nossa, olha quanto subiu. Elas foram lá e investiram de novo. Aí quando caiu, elas saíram porque ficaram com medo. Aí subiu, elas ficaram confiantes e investiram de novo. E assim por diante. Então é por isso que você tem que tomar cuidado com a ganância. Ganância. No mercado financeiro e nos negócios, a ganância te mata. Porque a ganância, ela te deixa cego, você não se importa mais com ninguém, você rompe o limite da ética, em algum momento isso volta contra você. Isso é um princípio divino, mas é um princípio aplicado também ao mercado financeiro e ele te quebra, porque você não passa no horizonte de tempo. Por isso que esse é um princípio que você precisa entender e você precisa tomar cuidado na sua vida. A nossa emoção acaba nos levando a ser gananciosos, a ficar mais gananciosos, né? Por exemplo, eu
pô, trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, né? E aí eu lembro de um caso de um investimento numa ação na época chamada Mundial, e essa ação eu lembro que subia pra caramba, subiu 2.800%. E as pessoas foram ficando muito confiantes nisso. Até que chegou uma hora que, pô, caiu 99% essa ação. Tá? Deixa eu perguntar por curiosidade, se tinha alguém aqui investindo na época de Mundial, se alguém lembra disso, tá? Alguém lembra disso? Mundial, uma empresa de alicate, que vendia alicate. Então, esse é o primeiro princípio. E, gente, quando eu falo, olha só, não se apeguem só ao que eu falo. Se atentem ao princípio para vocês aplicarem a outras coisas na vida de vocês. Se você for ganancioso na sua vida amorosa, eu imagino que você também vai ter problema. Se você quiser tudo para você, se você quiser todo mundo e todas as pessoas, se você quiser tudo só para você não se importar com mais ninguém, você é ganancioso. Você vai se ferrar. Você vai se ferrar, porque quando você é ganancioso, você não se importa com os outros. E quando você para de servir, a gente já lembra o que acontece. Maior é o que serve. Lembra disso? Maior é o que serve. A gente precisa agregar valor às pessoas. Se a gente é ganancioso, a gente não pensa nisso. Toma cuidado, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, é o princípio da humildade. É o princípio da humildade. Então veja só, o primeiro passo para o fracasso, gente, é achar que você deu o último passo para o sucesso. Quando a gente acha que atingir o sucesso já era para você, é uma coisa que eu ouvi agora há pouco. Você tem que desfrutar do caminho subindo a montanha, porque isso daqui é mais importante e verdadeiro do que o momento que você atinge o ápice da montanha. Quando você está lá em cima, você já chegou, não tem mais nada, não tem porquê. Então você precisa ser humilde a cada instante. A cada instante, quanto mais você cresce, mais humildade você precisa ter. Porque no momento que você achar que você tem tudo e que você é o fodão, você vai tomar uma rasteira de alguém ou de alguma coisa, tá? Porque você foi desumilde. Esse daqui é um princípio também inegociável. Eu aprendi na prática tomando porrada. Olha só, deixa eu recapitular. Ontem eu mostrei isso daqui para vocês, tá? Mostrei isso daqui para vocês e eu fiz um pedido. Lembra o gatilho da reciprocidade? Eu falei, se vocês compartilharem a minha última postagem, se a gente tiver mais de 50 mil compartilhamentos, eu vou disponibilizar para vocês de graça todos os mapas do último desafio. A gente tem mais de 60 mil compartilhamentos e eu vou disponibilizar para vocês hoje. Eu vou contar para vocês como eu vou fazer. Então fica na live até o final que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá bom? Ale Birman, grande amigo, grande abraço aí, CEO da Arezzo. Tamo junto. Obrigado por tudo. E é isso aí, os primos são incríveis. Bom ter você aqui com a gente também, velho. Vamos nessa. Falei 2 princípios, tem mais 2 princípios para falar, mas antes eu quero vir agora para nossa carteira de investimento de novo. Quem está anotando aí? Quem está anotando? Quem está com papel e caneta? Quem está com papel e caneta, lembra que eu mostrei a pirâmide para vocês do aprendizado? Quanto mais você escrever, quanto mais você explicar, quanto mais você participar, quanto mais você engajar, mais você agrega, beleza? Deixa eu tirar aqui os comentários, pronto, só virar. Vamos lá então. Falei aqui dessas 2 coisas, ok? Em vez de negócios são os ativos, as coisas que vão te dar dinheiro, tá? E o legal é que negócios, eles te ajudam a empreender através de terceiros. Então, Thiago, como que eu posso empreender? Uma forma é essa também. Sabe por quê? Porque enquanto você está no seu negócio trabalhando ali, fazendo o que você está fazendo, que eu não sei o que é, se você investe em negócios, você tem pessoas trabalhando por você também enquanto você está no seu negócio. Então isso aqui é lindo, você começa a ganhar um efeito de escala cada vez maior, tá? E você pega os frutos que os negócios te dão e você reinveste novamente. Aqui é a mesma coisa, mas você se protege porque você tem uma parte do seu dinheiro em dólar. E em momentos de crise, como os que a gente está passando agora, isso é bom. Por quê? Quando dá uma crise, as pessoas têm medo e as pessoas começam a fugir para os países mais desenvolvidos. Então começa a fugir para os Estados Unidos. Foge todo mundo para os Estados Unidos, as pessoas começam a comprar dólar. Todo mundo começa a comprar dólar, o dólar sobe. Se a gente tem dinheiro em dólar, a gente ganha dinheiro. Aliás, um hedge natural dos meus negócios, por exemplo, é o que eu faço no YouTube. Porque no YouTube, como o que eu recebo de AdSense, né, está em dólar, eu consigo fazer um hedge. Hoje eu ganho mais ou menos 30 mil dólares por mês do YouTube. Então com o dólar a R$5, a gente está falando de uns 150 mil reais, tá? Se o dólar sobe, eu também tenho esse hedge em dólar, tá? Então tem esse tipo de coisa aí. Então pense em você ter diversas fontes de renda, porque eu fiz uma pesquisa e eu vi que 40% de vocês tem só uma fonte de renda. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Segunda coisa, imagina que uma coisa que é muito famosa
perante ao mundo, especialmente nas pessoas bem-sucedidas, é o real estate. É o real estate. O que é real estate? Real estate é investimento imobiliário. Calma, gente, se não tiver fazendo sentido aí na sua cabeça, calma. Por quê? Porque a gente vai destrinchar tudo. Então eu estou falando disso daqui, ó, negócios, por exemplo. Nas outras lives a gente vai pegar e vai entrar só em negócios. Como escolher um negócio, como montar um negócio, como investir no negócio com R$100, como começar a crescer, como fazer tudo isso. Então, calma, gente. Tenham paciência. Eu estou falando de princípio de tempo, horizonte de tempo. Esse é o terceiro princípio que eu vou entrar daqui a pouco. A gente precisa do longo prazo. Lembra? Paciência, tem que tomar cuidado com a ganância. Toma cuidado, fica comigo. Então a gente tem o real estate. Real estate tem a ver com você investir no mercado imobiliário. E qual que é a grande onda do mercado imobiliário? Quando você está falando de plantar, o mercado imobiliário tem uma grande característica que é o fluxo. O fluxo ele é constante. Então um fluxo muito forte que entra sempre. É um fluxo que entra muito forte sempre. Então, por exemplo, eu gosto de investir no mercado imobiliário através de fundo imobiliário. Todo mês eu tenho um dinheiro que entra na minha conta. Eu compartilho nos stories, eu compartilho na minha conta no YouTube. Eu devo receber hoje uns 20, 30 mil reais por mês só de fundo imobiliário. É uma renda passiva. Ou seja, é uma renda que a ativa é a renda que você precisa ir atrás e produzir. A renda passiva, ela entra na sua conta sem você nem se preocupar. Então, o fundo imobiliário ou investimentos em real estate, quando você compra um ativo para alugar, você acaba recebendo também um fluxo todo mês. E o que é importante aqui? Esse fluxo, ele vai me ajudar nos momentos, por exemplo, de estiagem. Lembra que eu falei? Plantou soja, tem um momento de estiagem, de seca, tá ferrado, vai se ferrar com soja. Logo, se esse momento da seca vier, por exemplo, aqui nos meus negócios, eu tenho aqui uma outra plantação que tem características diferentes e que me permite fazer isso daqui, ó, vir daqui para cá, tá? Então eu posso pegar e falar, opa, peraí, eu posso fazer isso daqui, tá? E aí eu tenho o quarto ponto da carteira de investimentos ou dos princípios de negócios, que é muito importante, para não dizer que é o mais importante, que é o caixa. E o caixa, gente, o caixa é o seguinte, o caixa, vocês lembram daquela história do profissional tá sempre pronto? Do Chris Gardner? Vocês lembram que eu cheguei lá, Chris Gardner veio para o Brasil, eu tinha uma gravação com ele 11 horas da manhã, quando deu 7 horas da manhã eu já estava pronto em pé. Aí ele veio mais cedo, só tinha eu, ele foi lá pegando meu ombro e falou, vamos gravar, moleque, porque você está pronto e os profissionais estão sempre prontos. Isso daqui é o princípio do caixa. Sabe por quê? Porque o caixa é o seguinte, ó, ready, pronto, always ready. O que acontece? Você deixa aqui um pouco também no caixa. Só que o caixa, ele também tem essa característica de você plantar e poder se beneficiar do caos. Porque quando o mercado cai e está numa crise agora, olha só, tá todo mundo se ferrando financeiramente na crise, não tá? Todo mundo. Só quem tem caixa se ferra um pouquinho menos. Você tem alguns benefícios aqui. Você mantém a sua sanidade mental, então você se mantém muito são, você se mantém esperto e você é o vendedor de lenços. Porque nas crises ou em momentos aparecem aquela oportunidade de você vender lenço. Só que quem não tem caixa não consegue vender lenço. Você entende? Quem não tem caixa não consegue vender lenço. Porra, a gente aprendeu com sabedoria milenar, secular. A gente aprendeu com uma puta, assim, tem sabedoria no mercado de gente que se provou no tempo, dizendo que, pô, você precisa ter caixa. Dizendo que quando chega o grande momento, você precisa ter caixa. Quando o mercado cai 60%, você precisa ter caixa. Quando está todo mundo quebrando, quando tem empresa quebrando, quando tem gente desesperada para vender os imóveis, quando tem empresa querendo desovar produto, querendo fazer promoção, pô, quando você quer comprar alguma coisa, quando está todo desesperado, se você tem caixa, esse é o momento que você passa bem pela crise. É por isso que eu tenho certeza que, por mais que todos estejamos agora num momento delicado, quando a gente sair da crise, eu vou sair mais forte, muito mais forte por causa disso, por causa dessa característica aqui, por causa disso que eu tenho, porque os profissionais estão sempre prontos. Eu não sabia exatamente que eu não acredito. Estou pronto, eu tenho caixa para aproveitar oportunidades. Só que aí qual que é a grande sacada? Quando você tem uma composição de sementes diferentes, ó, isso daqui são tudo sementes diferentes, tá?
Não é uma única semente. Você tem sementes diferentes. Como você tem sementes diferentes, elas têm características diferentes. Tem semente aqui que ela cresce mais no caos. Tem semente que cresce mais no calor, cresce mais no frio, cresce mais no sei o que lá, não sei o que lá. Então elas são sementes diferentes. Mas no ciclo anual, todas elas crescem. Então o que você tem que fazer é jogar conforme as regras do jogo. É por isso que você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Então, se você não se prepara, você se prepara para falhar. Você entendeu? Essa é a frase do dia. Se você não se preparar, você está se preparando para falhar. Então, se você não se preparar, você está se preparando para falhar. Então, você precisa ter uma metodologia. Você precisa ter uma metodologia. É por isso que, por exemplo, lá atrás, tá? Eu já tive acho que umas 9 turmas já de treinamentos que eu dei. E, gente, se você for ver, por exemplo, os meus alunos, tá todo mundo assim. Ou seja, os caras eles plantaram de formas diferentes. Você precisa aprender a plantar, tá? E a gente vai continuar nos próximos dias para te mostrar. Beleza, então eu vou plantar aqui. Quais são as condições? Como que eu semeio? Como que eu faço? Aqui também, aqui também, aqui também. É isso que eu vou continuar e vou explicar. Só que qual que é o ponto? Aqui vai ter um momento que na prática os negócios vão ficar mais baratos, né? Eles vão cair, não é? Aqui, quando isso acontecer, talvez o dólar suba, então aqui sobe. Aí, se isso daqui acontecer, o seu caixa ele vai aumentar. Se isso acontecer, o seu real estate talvez fique muito parecido ou suba. Então você começa a movimentar isso daqui e a aproveitar oportunidades. Oportunidades que só você pode aproveitar e mais ninguém. Porque as outras pessoas estão muito ocupadas plantando apenas uma semente e torcendo para que algo aconteça. Elas não têm controle da situação. Elas não têm um absoluto controle nenhum. E elas não estão preparadas para passar no filtro do tempo, que é o princípio 3, que eu vou passar para vocês agora, tá? Obrigado, amor. Então vamos lá. E o princípio 3 que eu vou passar para vocês agora é o princípio do tempo, tá? O princípio do tempo. Olha só, eu sempre digo que quem busca atalhos, corta caminho, tá? Deixa eu liberar os comentários. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou passando aqui? Vocês estão conseguindo? Precisa prestar atenção, precisa prestar atenção. Não adianta ficar querendo fazer um monte de groselha enquanto está assistindo. Não, precisa prestar atenção, precisa ficar aqui olhando, escrevendo, anotando, prestando atenção. É 1 hora do seu dia. Você tem 1 hora do seu dia. Hoje é pré-feriado, tem uma galera saindo, tem uma galera indo para rolê, etc. E tudo uma questão de opção. Você decide, você faz, tá? Então, muito bom, tá acompanhando, bom sinal. A maioria das pessoas não consegue passar de uma parte ali do que eu falei, tá? Só que depois que eu explicar tudo para vocês, vai ficando cada vez mais simples. Cada vez mais simples até que, ó, vocês começam a ensinar isso daqui, tá bom? Então, beleza, o que eu sempre digo sobre o tempo? Quem busca atalhos, corta caminho. Quem busca atalhos, corta caminho. Só que o que eu digo é, o atalho, ele não vai te fazer chegar mais rápido no ponto final, no ponto que você busca, no seu objetivo. Ele vai criar um ponto final mais perto de você. Você entendeu? Esse é um atalho. Você não vai encurtar o caminho porque vai chegar mais rápido no ponto final. É que o ponto final vai estar mais próximo de você. E esse ponto final vai ser um nicho, tá? Gente, é o seguinte, ó. Nos meus desafios eu criei um código. Eu quero criar um código com vocês agora. Qual que é o código? É uma maçã. É uma maçã. O que eu quero? Quando vocês clicarem no avião, não precisa nem me avisar. Clicou no avião, digita maçã. Vai aparecer uma maçãzinha, você só dá o enter para eu saber que você compartilhou e mandou para geral. Só manda a maçãzinha se você compartilhar isso daqui para mais do que 10 pessoas, tá? Compartilhou, deixa a maçãzinha aqui no chat para eu saber que você fez isso. Aí eu não vou conseguir falar com todo mundo, mas ó, já vejo aqui, ó, o Lucas Henrique compartilhou, o Fagner compartilhou, top. Compartilhou, clica na maçã. Lembrando, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como vocês vão pegar isso no final da live. Quem não tiver aqui, não vai pegar, e eu não vou repetir isso daqui. E quando eu digo isso, eu cumpro, vocês viram eu cumprindo isso nos últimos dias. E o outro ponto é, quero lembrar vocês que eu não estava aqui antes, nesse sábado, a gente vai fazer a maior live, o maior evento do planeta Terra, da história em finanças, no YouTube. No YouTube,
tá? Aí nunca aconteceu isso na história. Ano passado a gente bateu o recorde, a gente trouxe mais de 20 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera, tá? Mais de 20 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Foi o maior treinamento do mundo de finanças. E agora a gente vai fazer a maior live de finanças do mundo. E vai ser no YouTube, 5 horas da tarde, sabadão. Quem vai estar comigo com papel e caneta? E olha só, dá para assistir na TV, hein? Vocês vão poder colocar na TV. Quem vai participar comigo e com todo o meu time, com todas as surpresas que eu vou passar? Comenta aí se você vai estar sabadão, 5 da tarde comigo até a gente acabar. Eu nem sei que hora a gente vai acabar. Não sei até que hora a gente vai não, tá? Comenta comigo quem vai e esteja preparado. Amanhã, na nossa live de amanhã, de sexta-feira, eu vou passar as recomendações para vocês do que vocês precisam trazer no sábado para poder interagir na live. Amanhã eu vou explicar, tá bom? Show de bola, geral vai. E não esqueçam do nosso código da maçã. O nosso quarto princípio que a gente tem que passar é o princípio do medo. É o princípio do medo, tá? Lembra que eu mostrei para vocês ganância e medo? Para mim, o princípio mais ferrado que tem é ganância, medo e impaciência geram prejuízo. E geram mesmo. Só que eu não estou falando de medo. A gente estava lendo um livro do Warren Buffett, o jeito Warren Buffett de investir, né? E o Warren Buffett, ele tem uma frase que ele falou o negócio das pernas. Ele, como que é, amor, que ele falou mesmo? Ele tinha muita dificuldade de falar em público e tinha muito medo. E aí ele falou que ele não queria fazer com que as pernas dele parassem de tremer. Ele queria aprender a falar com as pernas tremendo. Warren Buffett, ele dizia o seguinte: eu tinha um grande problema de falar em público, gente. Imagina, ele pegava, ia subir num palco, tremia, não conseguia falar, não conseguia se comunicar, não tinha esse dom da comunicação. E aí o que ele disse foi: olha só, eu não quero que as minhas pernas parem de tremer. Eu só quero conseguir falar mesmo enquanto as minhas pernas tremem. E quando você começa a falar com pessoas de sucesso, pensa no Birman que entrou na live agora há pouco. Cara, o Birman tem uma puta responsabilidade, meu. Puta responsabilidade. Uma cacetada de funcionário. Um monte de família dependendo dele. Um monte. Ele tem acionistas. Eu invisto na Arezzo, por exemplo. Eu sou sócio da Arezzo. Se tem um monte de gente investindo. Ele tem uma puta responsabilidade. Você acha que ele não tá com medo da quarentena que tá rolando agora? Eu tenho certeza que ele tá com medo. Mas o ponto não é esse. O ponto não é o medo te paralisar, o ponto é você fazer apesar do medo. É disso que a gente está falando. Então, você tem medo de um monte de coisa na sua vida, por exemplo. Você acha que eu não tenho um pouquinho de medo de estar aqui falando para mais de 100 mil pessoas? É claro que eu tenho medo, mas eu não vou deixar o medo me paralisar. Eu vou fazer mesmo se eu tiver com medo. Essa é a diferença. Essa é a diferença, entendeu? É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, tá? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Gente, agora é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês como que faz para vocês pegarem aqui. Seguinte, o que vocês vão fazer no grupo do Telegram vai ter um link, tá? No grupo do Telegram vai ter um link para vocês entrarem. Nos meus stories eu vou deixar lá o link do Telegram. Vocês entram no Telegram, é de graça. E lá vai ter um link para vocês se cadastrarem e receberem imediatamente isso daqui. Imediatamente todo o mapa mental, 21 mapas mentais em alta definição, vocês vão receber no e-mail de vocês. No e-mail de vocês, tá bom? Eu vou deixar isso aqui no Telegram. E pessoal, eu queria dizer o seguinte: hoje a gente fez uma introdução. Não, o Telegram não vai cair dessa vez, gente. Porque acho que todo mundo já está no Telegram aqui, ó. Me fala, quem é que já está no Telegram? Diz aí, eu estou no Telegram. E quem não está no Telegram, fala, eu não estou no Telegram. Me conta aí, eu quero saber. Quem está no Telegram? Só para a gente entender o tamanho da galera, tá? E aí então vai estar no Telegram, vai ter o link, vocês baixam isso daqui, tá? Vai estar para geral. Hoje eu fiz uma introdução a fundamentos, a base. E amanhã a gente vai começar a arrepiar mais. Hoje eu fiz uma introdução à base. A gente precisa da base agora para a gente poder ir para frente. Ontem a gente estava destruindo, tirando coisa da nossa cabeça. Hoje eu comecei aqui a enraizar essa base e amanhã eu vou continuar. 9h57, tá? Quem não está no Telegram, eu vou postar nos meus stories o link para vocês entrarem, tá bom? Conto com vocês. Amanhã 9h57 nos encontramos e amanhã eu vou ser uma máquina de responder pergunta nos stories. Então já vou abrir uma caixinha agora nos stories. Quem quiser fazer pergunta, eu vou arrepiar e vou responder tudo isso daí, tá? Outra coisa, ó. Ontem vocês foram muito bem em compartilhar a frase do dia, muito bem.
Eu vi também muita gente do grupo fechado, né, do grupo dos Masterminds, se ajudando, compartilhando resumo, insights da fase 1. Eu vi muita gente, mas eu não vi muita gente comentando na frase do dia, gente. A frase do dia, vocês precisam participar. Ó, o Júlio perguntou onde achamos as lives anteriores, Thiago. Não acha, é só para quem participou. Elas não ficam gravadas, nenhuma live fica gravada, tá? E o que eu quero dizer para vocês é, gente, a frase do dia de hoje é: não se preparar te prepara para fracassar. E na frase de hoje eu quero que vocês vão lá e eu quero que vocês escrevam qual foi a semente que você pegou da live de hoje. E eu quero que vocês marquem todo mundo que vocês gostariam que tivesse assistido a live de hoje também. Todo mundo nos comentários. Curte a foto, marca lá uma maçãzinha, ou um milho, ou um soquinho. Escreve o insight que você pegou da live de hoje e marca geral que deveria ter assistido a live de hoje. Amanhã, 9h57, temos um encontro. E amanhã tem uma surpresa foda, que é uma preparação. Gente, puta, eu queria muito poder falar agora, mas não vou poder falar. Eu vou poder falar só amanhã na live, que é a preparação pro sábado no YouTube. Tamo junto? Então é nóis, é nóis. E não, reserva de emergência não tá no caixa, mas depois eu explico. É nóis, amanhã tamo junto, 9h57. E tchau, até amanhã. Fui. Amor, dá tchau pra galera. Tchau, gente. Beijos, boa noite. Tarantas, dá tchau pra galera. Muito bom. Até amanhã, galera. Fui, vou postar agora. Tchau.